Vamos falar agora um pouquinho a respeito de circunferências e as suas duas equações, os dois formatos de equações. O primeiro tipo de equação que a gente trata em circunferência é a equação reduzida da circunferência. Perceba que aqui você tem uma circunferência com um centro C, com coordenadas xc, yc, x do centro, y do centro, para ficar mais fácil da gente lembrar. Alguns lugares você encontra isso como C com as coordenadas A e B. Tanto faz, você escolhe a letra. Eu escolho fazer sempre com xc e yc para fazer referência ao centro. E aqui você pega um ponto qualquer genérico sobre a sua circunferência. A gente chama esse ponto genérico de P e as coordenadas vão ser x e y, e esses x e y serão as nossas variáveis na equação da circunferência. Detalhe importante, sempre, qualquer ponto que você pegue sobre a circunferência, a distância que ele se encontra do centro é o que nós chamamos de raio. Bom, a equação reduzida tem essa cara: x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Se fosse o caso se você tivesse aqui colocado a e b, como ficaria? X menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Nada demais. Como eu disse, eu prefiro nesse formato, que acho que fica mais fácil de você lembrar: x do centro, y do centro. Esta equação nada mais é do que o Teorema de Pitágoras. É a aplicação simples e pura do Teorema de Pitágoras. Dá uma olhada aqui nessa figura e imagine que eu vou fechar um triângulo aqui e aqui. Bom, vou fechar. Aí está. Deixa eu mudar a cor da minha caneta para ficar mais condizente com o que está marcado ali. Veja esta distância aqui, ou este cateto do seu triângulo retângulo, porque aqui você fechou um triângulo retângulo. Este cateto aqui é essa distância aqui, do xc até o x, que a gente pode representar como a diferença x menos xc. E essa, vou mudar a cor de novo, e essa distância aqui, ou este cateto aqui, no fundo é esta distância aqui do yc até o y. Então eu poderia dizer que esta distância aqui, ou este cateto, seria y menos yc. Veja se não é Pitágoras. Este cateto ao quadrado, está ali, mais o outro cateto ao quadrado, também está aqui. É igual a hipotenusa ao quadrado, que é o raio da circunferência. Então, nada demais, apenas a aplicação do Teorema de Pitágoras. O que eu já vi acontecer, às vezes, das pessoas tentarem, para gravar mais fácil, para simplificar a visualização, escreverem ΔX ao quadrado, o ΔX representando essa diferença, porque a ordem aqui pouco importa, mais um ΔY ao quadrado, o ΔY representando a outra diferença, o outro cateto, igual a hipotenusa ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Se isso facilitar a sua memorização, ok. No fundo é a mesma coisa do que está aqui. E na sequência a gente tem que falar da equação geral. Esta equação aqui é a equação geral de cônicas. Então essa equação serviria para circunferência, mas também serviria para parábolas, elipses e hipérboles. Eu gosto desse formato para tentar verificar algumas coisas para alguns tipos de problemas. Então a gente vai ter uma condição para ser circunferência. O que vai ser condição básica, padrão, para olhar para uma equação desse tipo e falar: isso é uma circunferência? Primeiro, os coeficientes que multiplicam o x² e o y², que são aqui chamados de a e b, têm que ser iguais. Se eu tiver, por exemplo, x² mais 3y², isso já não é mais uma circunferência.
vai ser uma outra cônica e a gente vai falar disso mais para frente. Mas para ser circunferência eu tenho que ter os dois iguais. Então poderia 3x² mais 3y². Ok. Além disso, do a e do b, dos coeficientes do x² e do y² serem iguais, você ainda tem uma restrição que é não pode haver um termo x vezes y. Para não haver esse termo xy, você tem que garantir que o coeficiente c é zero. Então, duas condições para que isso seja uma circunferência ou represente uma circunferência. Coeficientes de x² e y² iguais e o coeficiente que teria o x vezes y igual a zero. Agora, mais uma condição que pode acontecer, ou que você pode fazer uma espécie de simplificação na sua equação para tornar o a e o b iguais, mas também iguais a 1. Se isso acontecer, aí tem 3 formulinhas que são essenciais para você lembrar em relação a essa equação geral, que é conseguir olhar para a equação geral e determinar quem vai ser o centro da circunferência, e portanto eu preciso do x do centro e do y do centro, e quem será o valor do raio. Só que olhando assim, a princípio eu não sei. Se eu garanto que o a e o b são iguais a 1, então vem essas 3 formulinhas aqui. O x do centro, pegue o coeficiente do x, troque o sinal, divida por 2. O y do centro, pegue o coeficiente do y, troque o sinal, divida por 2. E para chegar no raio ao quadrado, você pega o x do centro que você calculou aqui e eleva ao quadrado, pegue o y do centro, que você também calculou aqui e também eleve ao quadrado, e dessa soma você subtrai o f, que é o termo independente da equação geral. Não é nada fácil, mas como eu disse, é uma sequência de formulinhas que você deveria guardar no seu coração. Isso é de extrema importância para você conseguir identificar rapidamente equações na forma geral. Em alguns lugares você encontra isso aqui como equação normal da circunferência, tanto faz, mas para você conseguir bater o olho e falar qual vai ser o centro e qual vai ser o raio da circunferência, você vai precisar disso. Existe uma técnica de completar quadrados, às vezes vale a pena, dependendo da sua habilidade para completamento de quadrados, e existe uma maneira de mostrar de onde isso vem. No fundo, isso é o desenvolvimento da equação reduzida. Eu vou tentar mostrar rapidamente aqui. A equação reduzida tinha este formato: x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro também ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Se você desenvolvesse esse produto notável, você teria quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só por uma questão de organização eu vou reescrever assim: xc vezes x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo é o mesmo que 2 vezes o segundo vezes o primeiro. Foi isso que eu fiz aqui. Mais o quadrado do segundo. Vou ter que aplicar a mesma ideia do produto notável neste aqui, que é o quadrado da diferença. Novamente, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro, dá na mesma, mais o quadrado do segundo, yc quadrado. Isso vai ser igual ao raio quadrado. No entanto, passo o raio quadrado para o outro lado da equação e vai passar subtraindo. Isso se torna igual a zero. Só por uma questão de organização, eu vou pegar x² que está aqui e o y² que está aqui, colocar juntinhos. x² mais y². Ok, agora eu vou pegar o menos 2xcx e na sequência o menos 2ycy. Então vai ficar menos 2xc vezes x e menos 2yc vezes y. Por fim, eu tenho xc² mais yc² e menos r². xc² mais yc² menos r².
tudo isso igual a zero. Agora tenta comparar este desenvolvimento com a equação geral que ele forneceu para a gente. Vou fazer o seguinte, vou olhar primeiro para o x² e o y², como não tem coeficientes evidentes ou aparentes, eles são 1. Cada um deles igual a 1. Olha lá, o a e o b são iguais e iguais a 1. Satisfeita essa condição para a gente. Ok, não tem termo x vezes y. Se não há termo x vezes y, eu garanti que o c é zero. Maravilha. E aí vem a sequência, que é a parte mais bonita. O menos 2xc, lembre-se que o xc é o x do centro, então vai ter um número. Ele eu vou conhecer. O que eu não vou conhecer é o x. O x é a minha incógnita, uma das minhas incógnitas. O xc eu conheço, eu tenho que saber que vai ser um número. E, portanto, isso aqui é o coeficiente que multiplica o x. Quem ali é o coeficiente que multiplica o x? É o mais d. Se você fizer essa igualdade dizendo o d é igual a menos 2xc ou que o menos 2xc é igual ao d, olha que bonito. Menos 2xc igual a d. Muda o sinal, multiplica por menos 1 a equação inteira, muda o sinal dos dois lados da equação, vai ficar 2xc igual a menos d. E se você passar esse 2 para lá dividindo, você conclui que xc é menos d sobre 2. Fantástico, né? Olha ali. Mesmo raciocínio, só que agora aplicado ao coeficiente do y. Vou pegar um roxo aqui. Veja o coeficiente do y, aquele valor que está multiplicando o y. Quem aqui era o coeficiente do y? O mais e. Então, novamente, vou fazer uma igualdade, menos 2yc igual ao e. Mudo o sinal dos dois lados, 2yc igual a e. Com o sinal trocado, ficou menos e negativo. E aí passo 2 dividindo, o y do centro ficou igual ao menos e sobre 2. Maravilha! Falta uma coisa, nada de muito grave. Vou selecionar um laranja aqui. O f é o termo independente dessa nossa equação geral, o termo que não depende nem do x nem do y. X do c vai ser um valor, quando você levar ao quadrado ainda assim vai ser um número. Y do c é a mesma coisa. E o raio também vai ser um número, também elevado ao quadrado vai ser outra coisa. Número mais número menos número, isso é um número sozinho, sem x nem y, ou seja, tudo isso constitui o termo independente dessa equação. Ou então, termo independente daqui igual ao termo independente daqui. Igual a isso, o f tem que ser igual ao xc² mais yc² menos o raio quadrado. Por favor, troque de posição. Esse menos r² passa para lá, mais r², e esse f passa para cá, menos f. Que lindo! R², que horrível ficou isso. Vai ficar assim mesmo. R², não vai ficar assim. Tem como dar uma apagadinha, pronto. Não sabe escrever mais, fica difícil. R² igual xc² mais yc² menos o termo independente f. Fabuloso, não? Óbvio que ninguém em sã consciência vai ficar tentando provar essas coisas, por isso que a gente pede para você guardar no coração. Ah, Tiago, eu não acho muito simples fazer. Bom, você acha mais simples fazer a dedução? Sem problema.
Ah, não, mas tem a ideia que você falou de completar quadrados. Sim, é verdade. Mas que também não é para todos os casos que vai ser muito rápido. Então também vai depender da tua facilidade ou da tua habilidade em fazer completamentos de quadrados. Acho isso aqui com um pouquinho de exercício, você fazendo alguma série pequena de exercícios, você acaba decorando bem facilmente. Então vale a pena perder um tempinho nisso. Bom, gente, era isso. Valeu.